E aí, meu amigo, minha amiga, futura federal, a partir de agora a gente vai dar continuidade aí no nosso estudo da Lei 8.112. A gente já viu no primeiro bloco as disposições preliminares dessa lei, agora a gente vai entrar no título 2. A gente vai começar a falar do provimento de cargo público aí. Mas antes de chegar lá no provimento, a gente vai ver uma regrinha ali antecedente que fala dos requisitos básicos para acesso aos cargos públicos federais. Acredito eu que essa aqui é uma das regras mais fáceis da Lei 8.112, porque, em regra, você que está estudando para concurso público, você entende que você preenche os requisitos para ocupar um cargo público. Se você tem esse entendimento que você preenche esses requisitos, isso significa que você já tem um entendimento preliminar de quais são esses requisitos. Mas mesmo assim, para garantir, a gente vai pegar e vai analisar um por um deles. Então a gente tem aqui no artigo 5º, são requisitos básicos para investidura em cargo público, seis requisitos. A nacionalidade brasileira, mas detalhe, a gente já viu que estrangeiro também pode assumir cargo público. Isso quem falou foi a própria Constituição Federal e a Constituição falou, está falado, estrangeiro pode. E daqui a pouco a gente vai ver uma hipótese que a própria Lei 8.112 apresenta, onde um estrangeiro pode assumir um cargo público federal. Então a gente tem aqui a nacionalidade brasileira, lembrando que estrangeiro também pode. Gozo dos direitos políticos, a pessoa tem que estar no gozo, pleno gozo dos direitos políticos, tem que estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, no caso dos homens, né, obrigação militar, para a mulher essa condição aqui ela não é necessária de ser preenchida, aqui é uma obrigação somente para os homens. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, se o cargo é de nível médio tem que ter um nível médio, se o cargo é de nível superior tem que ter um nível superior. Bem lógica essa regra. Idade mínima de 18 anos, já vi muita questão de prova alterar a idade mínima. Coloca que a idade mínima é 21, que a idade mínima é 16, que a idade mínima é 14 anos. Está errado. Idade mínima para assumir um cargo é 18 anos. E aptidão física e mental. A pessoa tem que ter também aptidão física e mental para o desempenho das atribuições do cargo. Agora um detalhe importante. Esse conjunto de requisitos apresentados aqui no artigo 5º representa um conjunto mínimo e exemplificativo de requisitos que a pessoa tem que preencher para assumir um cargo público federal. É isso que a gente conclui analisando o parágrafo 1º desse artigo 5º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então o que a gente conclui é o seguinte: para assumir qualquer cargo público federal, a pessoa que vai assumir esse cargo tem que preencher esses requisitos do artigo 5º, isso no mínimo. Agora, dependendo do cargo, além desses requisitos, essa pessoa pode ter que preencher alguns outros requisitos. Pode acontecer de alguma lei especial trazer algum requisito especial para determinado cargo público. Então, em função disso, a gente anota aqui que o rol do artigo 5º é um rol exemplificativo de requisitos e, ao mesmo tempo que ele é exemplificativo, ele é um rol mínimo. Isso significa que esse rol pode ser ampliado e quem tem competência para ampliar ele é alguma lei específica aí, que trata de determinado cargo público. Então, concluída aqui essa análise desses requisitos, mas ainda analisando o artigo 5º, a gente vai ver aqui duas situaçõezinhas especiais. Primeiro vamos falar aqui de vaga para deficiente. A Constituição Federal fala que tem que ter vaga para deficiente, tem que ter vaga para deficiente em cargo público, em emprego público, e a Lei 8.112 tem que regulamentar essa regra aí na esfera federal. A Lei 8.112 diz o seguinte: as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Então, analisando aqui o parágrafo 2º do artigo 5º, a gente conclui
que no concurso público tem que ter vaga para deficiente, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência da pessoa. Se as atribuições do cargo não têm compatibilidade com as deficiências que alguém pode vir a ter, então para esse cargo aí não vai ter vaga para deficiente. Então a gente vai vincular a seguinte ideia: para ter vaga para deficiente, tem que ter compatibilidade entre as atribuições do cargo com a deficiência. Outra regra muito importante é a quantidade de vaga para deficiente. A Lei 8.112 fala que até 20% das vagas. O até aqui é importante porque ele representa um limite. Por exemplo, vamos supor que saia um edital com 2 vagas para determinado cargo público. Aí vem a pergunta: se uma pessoa portadora de deficiência exigir aquela vaga lá seja reservada para deficiente, uma vaga tem que ser reservada para deficiente. Isso está certo? Pensa comigo, tem 2 vagas no concurso, reservar uma para deficiente, está certo? Não está certo não, porque se reservar uma vaga para deficiente, 1 de 2, 1 representa 50%. E 50% das vagas do concurso está extrapolando o limite. O limite é 20% das vagas que estão sendo oferecidas naquele concurso. Então, dá valor para a palavra até e também dá valor para o quantitativo numérico. Já vi muita questão de prova alterar isso aí. A questão fala que tem que ter 10% das vagas para deficiente, 50% das vagas para deficientes. Tudo errado, até 20% das vagas para deficientes. E o parágrafo 3º fala de vaga para estrangeiro. Ele está falando aqui que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Bom, a respeito do parágrafo 3º, eu te dou 2 opções. Ou decora ele, ou entende ele. Porque eu já vi muitas, mas muitas questões de prova montada com base nele. Em regra, na verdade, o examinador não se dá nem muito ao trabalho. Ele faz o seguinte: ele pega, dá um Ctrl+C nessa redação aqui e dá Ctrl+V lá na prova. Aí cai na íntegra a redação do parágrafo 3º do artigo 5º lá na sua prova. Quando for assim, tranquilo, né? Você sabe o que tem que fazer. É só marcar certo. Aí de vez em quando, raramente, o examinador pega e muda alguma coisa aqui dentro. Quando ele muda alguma coisa aqui dentro, é claro, a questão vai estar errada. Bom, para resumir isso aqui, você não precisar decorar, raciocina da seguinte forma: Universidade Federal, instituição de pesquisa científica e tecnológica federal, pode ter professor, pode ter cientista estrangeiro. Lembra que é permitida a contratação de estrangeiro, e aqui a gente vê uma hipótese onde a contratação de estrangeiro está regulamentada na Lei 8.112. Bom, viu como é fácil essa parte dos requisitos do cargo público? Apesar de existir um requisito que exige aptidão física e mental, a gente viu também que é disponibilizada vagas para deficientes, desde que haja compatibilidade entre a deficiência da pessoa e o cargo que vai ser ocupado. Tem o limite de vaga para deficiente e também as vagas para estrangeiro. Seguindo em frente agora, e vamos falar a respeito do provimento de cargo público. Primeira coisa que a gente vai fazer é conceituar a palavra provimento. O que significa provimento? Isso é muito importante. O provimento representa a designação de uma pessoa para assumir um cargo público. Olha só, cuidado para você não confundir provimento de cargo público com assumir o cargo público. Quando a pessoa assume o cargo público, acontece outra coisa, não é provimento não. O provimento é a designação da pessoa. Entenda da seguinte forma: imagina o Estado, a União, virando para um cidadão e falando: cidadão, eu vou te contratar. Se você apresentar a documentação exigida para ser contratado dentro de determinado prazo. Se você não apresentar essa documentação dentro desse prazo, eu não te contrato mais. Mas dentro desse prazo, você vindo com a documentação, eu te contrato. Então a gente consegue observar aí
que esse provimento é de competência do Estado, é o Estado designando a pessoa para a pessoa assumir o cargo público. Quando a pessoa responde ao Estado e aceita esse cargo público, aí a gente vai ter outra situação. Então ficou bem claro, né? Provimento é designar o cargo, aceitar o cargo é outra coisa. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Aqui no artigo 6º, a gente vê quem tem competência para designar uma pessoa para assumir um cargo público na administração federal. Quem tem essa competência? Segundo o artigo 6º, vai ser uma autoridade competente de cada poder. O artigo 6º ele não chega a determinar precisamente quem é essa autoridade competente. O artigo 7º diz que a investidura no cargo ocorrerá com a posse. Pelo amor de Deus, agora o negócio vai ficar muito importante. O artigo 7º aqui é outro artigo que você tem a obrigação de decorar ou de entender. Porque, gente, o que tem de prova que saiu daqui... Porque, gente, o que tem de questão de prova que já foi montada com base nesse artigo 7º aqui não está escrito. Olha só, você lembra que eu falei para você que o provimento é a designação? Quando a pessoa assume o cargo, a gente tem outra situação. Quando a pessoa assume o cargo, a gente tem a investidura. E a investidura acontece com a posse. Aí olha só como as bancas já cobraram esse assunto. Eu já vi questão de prova falando que a investidura acontece com a nomeação do servidor, está errado. A investidura acontece com o provimento, está errado. A investidura acontece com a publicação do edital do concurso público, está errado. A investidura acontece com o exercício, está errado. A investidura acontece com a posse, simples assim. No provimento, o Estado designa a pessoa vaga. E na hora da posse, a pessoa aceita aquele cargo para qual ela foi designada. Simples assim. Então, após a gente saber aí o que é um provimento, o que é uma posse, a partir de agora a gente vai aprofundar as formas de provimento. Vamos conhecer quais são as formas de provimento e o que interessa a respeito de cada uma delas. O artigo 8º da Lei 8.112, né, apresenta as formas de provimento. Ele tem 9 incisos, só que detalhe, desses 9 incisos, a gente tem 2 incisos revogados, o 3 e o 4. Então 9 menos 2 vai dar 7. A gente conclui o seguinte, as formas de provimento são 7. Professor, agora é aula de matemática, vai ficar falando de número com a gente aí, professor? Não, não é aula de matemática, não fica bravo comigo não, por causa que eu estou falando de número aqui. Mas olha só, eu já vi uma questão de prova uma vez que vinha lá. São formas de provimento segundo a Lei 8.112. E tinha um monte de situação. Aí, sem brincadeira, ao invés de ler as situações, eu falei, eu vou contar. Se tiver mais de 7, está errado. 7 pode estar certo, menos de 7 pode estar certo, mas mais de 7 está errado. Aí contei, tinha 8 formas de provimento. Já era, marquei lá, está errado. Nem interessa o que é. Então, para ajudar você a organizar a informação na sua cabeça, conhecer a quantidade numérica é importante sim, mesmo não sendo aula de matemática. Existem 7 formas de provimento, vai ter que memorizar isso, e as 7 formas de provimento são a nomeação, a promoção, a readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. E a gente vai estudar todos esses institutos aqui. A gente não vai conseguir falar de todos eles nesse bloco. A gente vai gastar alguns blocos aí fazendo isso, mas ao final a gente vai tratar de todos eles. Só que antes de conhecer cada uma das formas de provimento, a gente primeiro tem que apresentar uma classificação dessas formas de provimento. A forma de provimento pode ser classificada em provimento originário ou provimento derivado. Então você vai pegar e vai me acompanhar agora aí, ó. Provimento. Ele pode ser classificado em originário ou então em provimento derivado. E aí anota, o que é um provimento originário? Anota aí no seu material.
O provimento originário é aquele que não depende de um vínculo anterior com o serviço público da pessoa que está sendo designada. Lembra que o provimento significa que alguém está sendo designado para assumir um cargo público. E quando a gente tem um provimento originário, isso quer dizer que a pessoa que está sendo designada para assumir o cargo público, ela não está sendo designada porque ela tem vínculo com o serviço público. Ela tendo, ela não tendo vínculo com o serviço, não vai mudar nada aqui. Então a gente conclui que aqui não depende de vínculo anterior com o serviço público federal. Já quando a gente tem uma forma de provimento derivada, isso significa que a pessoa que está sendo designada para o cargo público, ela já tem um vínculo anterior com o serviço público federal. Então, primeiro a parte conceitual de cada uma dessas classificações. Falou em provimento originário, lembra que a pessoa não depende de vínculo com o serviço público. Falou em provimento derivado, lembra que a pessoa depende de um vínculo com o serviço público. Mas o mais importante, e o que mais cai em prova dessa classificação de provimento originário e derivado, é a gente saber quando uma forma de provimento é derivada e quando uma forma de provimento é originária. Vai ficar assim, ó. A nomeação é a única forma de provimento que é originária, única. Não interessa como que aconteceu essa nomeação. Não interessa se é a nomeação de um ocupante de cargo efetivo, se é a nomeação de um ocupante de cargo em comissão. Qualquer nomeação vai representar uma forma de provimento originária. Vamos supor que uma pessoa que já ocupa um cargo público federal passa em outro concurso. E aí essa pessoa é nomeada em decorrência desse outro concurso. Me responde a seguinte pergunta. Essa segunda nomeação aconteceu porque o cidadão já ocupava um cargo anterior? Não. Essa segunda nomeação aconteceu porque a pessoa passou no concurso público. Então a gente conclui que para a pessoa ser nomeada, não interessa se ela tinha ou não um vínculo anterior com o serviço público. Por isso que a nomeação sempre vai ser uma forma de provimento originária. Já as outras formas de provimento são classificadas como derivada. Aí ficou fácil de perceber como que esse assunto costuma cair em prova, né? A nomeação, a forma de provimento derivada, errado. A promoção, a forma de provimento derivada, certo. Promoção é forma de provimento originária, errado. E olha só, esse tempo atrás eu peguei uma prova que veio assim. A nomeação para cargo efetivo é forma de provimento originária. A nomeação para cargo em comissão é forma de provimento derivada. Besteira essa questão. Lembre-se do que eu falei. Não interessa para que a pessoa foi nomeada. Se a pessoa foi nomeada, a nomeação sempre vai ser forma de provimento originária. Então aqui nesse slide a gente conheceu as formas de provimento e a gente também conheceu essa classificação em provimento originário e derivado. A partir de agora, a gente vai estudar as formas de provimento em espécie, a começar pela nomeação. Na verdade, nesse nosso bloco, a gente vai ficar só na nomeação. Aí cuidado, não assusta não, a gente não vai gastar um bloco para cada forma de provimento. É que a nomeação é aquela que traz mais regras para a gente analisar. Depois a coisa vai fluir um pouquinho mais acelerado, fica tranquilo aí. Mas também não precisa ter pressa, o negócio é a gente entender com qualidade o que tem que ser entendido. Então vamos lá, vamos começar agora o estudo da nomeação. Nomeação, segundo o artigo 9º, ela far-se-á em caráter efetivo. Caráter efetivo quer dizer que a pessoa está indo ocupar um cargo efetivo, né? A pessoa teve que passar em um concurso público. Falou em efetividade, lembra do concurso público. Ou então a nomeação pode acontecer em comissão. No caso da nomeação para um cargo em comissão, a pessoa não precisa passar em concurso. Aí a gente tem, né, um caso de livre nomeação e de livre exoneração. A nomeação para cargo em comissão pode se dar inclusive na condição de interino. Às vezes você não está acostumado com essa expressão aqui, né? O que significa interino?
O interino é um substituto temporário de determinado cargo. Quando o cargo é muito importante, aquele cargo não pode ficar sem ocupante. Mas às vezes acontece do ocupante do cargo, por algum motivo, abandonar aquele cargo, ou então a administração tem que mandar esse cara embora. Nesse caso, como o cargo não pode ficar desocupado, alguém é nomeado temporariamente para assumir aquele cargo ali, até que a administração decida quem que vai ser nomeado como titular daquele cargo. E agora que você já sabe quem é o interino, quando ele faz essa substituição temporária de um cargo importante, esse cargo importante aí é um cargo em comissão que está vago, né? Um cargo em comissão, cargo em confiança são conceitos sinônimos aí. Continuando, o servidor ocupante de cargo em comissão de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa. Para quê? Olha o que o parágrafo único do artigo 9º está falando. Ele está falando que uma pessoa que exerce um cargo em comissão pode ser nomeada para assumir outro cargo em comissão na condição de interino. Nesse caso, a pessoa vai acumular o cargo em comissão dela com o cargo em comissão que ela vai estar fazendo a substituição temporária ali. Aí cai na sua prova. Não é possível a acumulação de cargos em comissão. Está errado. A acumulação de cargo em comissão, em regra, não é possível. Mas se a gente tiver o ocupante de cargo em comissão sendo nomeado para outro cargo em comissão na condição de interino, aí essa acumulação vai ser permitida. Só que nesse caso aqui, o ocupante de cargo em comissão que está acumulando o seu cargo com o cargo que ele está interino, ele vai ter que optar pela remuneração de um dos dois cargos, enquanto durar a interinidade. Então o que a gente conclui aqui é que nesse caso, o cidadão acumula as atribuições dos cargos em comissão, mas ele não acumula a remuneração desses cargos. No caso da remuneração, ele vai ter que optar qual que ele vai querer, se vai ser a remuneração do cargo dele ou se vai ser a remuneração do cargo que ele está substituindo temporariamente, ou seja, do cargo que ele está como interino. Então, muito cuidado com o parágrafo único aqui. É permitido sim que um ocupante de cargo em comissão acumule o seu cargo com outro cargo, mas isso não quer dizer que vai ser permitida a acumulação da remuneração. Continuando, a gente aprende que o cargo efetivo é aquele que depende de aprovação em concurso público. E a Lei 8.112 fala um pouquinho do concurso público. Vamos ver o que a lei fala a respeito dele. Espécie de concurso público. A lei fala que existem duas espécies. O concurso pode ser de provas ou de provas e títulos. Então funciona assim, ó. Concurso de provas é uma espécie. Concurso de provas e títulos é outra espécie. Quando um concurso é de provas, isso quer dizer que nesse concurso pode ter várias provas. Olha a palavra no plural, provas. Pode ter prova objetiva, prova física, psicotécnico. Todas essas provas representam aí uma parte do concurso público. E nesse concurso aí não tem apresentação de título. Então, o concurso de provas é aquele que pode ter uma ou mais provas e não tem apresentação de títulos. E o concurso de provas e títulos é aquele concurso que é realizado através de uma ou de várias provas e ao final dessas provas o candidato ainda tem que apresentar título. A diferença está só na apresentação de título aqui. O concurso público ainda pode ser realizado em uma ou duas etapas. Então vamos entender quando o concurso tem uma etapa e quando o concurso tem duas etapas. O concurso vai ter uma etapa quando esse concurso é de provas, ou então quando ele é de provas e títulos, e no final desse concurso não tem necessidade de se fazer um curso de formação como etapa do concurso. Então olha só, acabou a fase de provas, ou a fase de provas e títulos, acabou o concurso. Não tem curso de formação. Quando é assim, a gente fala que esse concurso tem só uma etapa. O concurso vai ter duas etapas quando, além das provas,
ou das provas e títulos, o candidato aprovado, habilitado, ali bem classificado, ainda tem que fazer mais um curso de formação, e esse curso de formação é uma etapa do concurso. Então olha como o raciocínio é simples assim. Então olha como o raciocínio é simples aqui. Se nesse concurso público tem um curso de formação como etapa do concurso, a gente tem um concurso com 2 etapas. Se no concurso público não tem curso de formação como etapa do concurso, esse concurso é só de uma etapa. Prazo de validade do concurso também cai demais em prova. Prazo de validade do concurso é de até 2 anos. Cuidado aqui com a palavra até. Isso significa, esse até, que a gente tem um máximo ali. Pode ser que o concurso público dure menos que 2 anos. O edital do concurso público é que vai determinar o prazo de duração do concurso. O edital pode dizer que o concurso vai durar 1 mês, ele pode dizer que o concurso vai durar 6 meses, pode dizer que o concurso vai durar 1 ano, ele não pode dizer que o concurso vai durar mais do que 2 anos. Então, no primeiro momento, o prazo de duração do concurso vai ser de até 2 anos. E esse prazo pode ser prorrogado uma vez por igual período. Então vamos supor que um concurso público tenha um prazo de validade de 2 anos. Esse concurso pode ser prorrogado uma vez por mais 2 anos. Essa prorrogação é uma possibilidade. Pode acontecer também de não ser prorrogado o concurso. Então a gente tem aqui que o até 2 anos representa o prazo máximo e a prorrogação é só uma possibilidade, que pode ou não vir a acontecer. Um outro exemplo aí. Vamos supor um concurso público com prazo de validade de 1 mês. Esse concurso pode ser prorrogado só uma vez por mais 1 mês. Concurso público com prazo de validade de 1 ano. Ele pode ser prorrogado só uma vez por mais 1 ano. Então, bem fácil de entender aí a regrinha do prazo de validade. Cuidado para não interpretar ela errado e para não cair em erro de assunto que é fácil, né? Aqui a gente tem um assunto muito fácil e quando é assim tem que acertar a questão de prova que trata disso. Continuando aí agora, a gente vai pegar e vai analisar um texto da Lei 8.112 e vai comparar ele com um texto parecido que tem lá na Constituição Federal. A gente vai falar do parágrafo 2º do artigo 12 da Lei 8.112 e do inciso 4 do artigo 37 da Constituição. A Lei 8.112 diz aqui: não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Vamos analisar essa redação. Funciona assim. A Administração Pública Federal fez um concurso para determinado cargo, enquanto aquele concurso estiver dentro do seu prazo de validade e tiver candidato aprovado nele, a Administração Pública Federal não pode fazer concurso para o mesmo cargo. É proibido. Ela não pode. Agora, olha o que a Constituição Federal fala. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. A Constituição Federal ela tem uma interpretação um pouco diferente. Ela fala assim, ó, a gente pode ter um concurso público vigente, primeiro concurso. Esse concurso aqui tem candidatos aprovados, ele está dentro do prazo de validade dele, e ainda assim a administração faz um segundo concurso. Só que nesse caso, antes de nomear os aprovados do segundo concurso, a administração tem que nomear os aprovados do primeiro concurso. Então, olha só, segundo a Lei 8.112, a gente não pode ter 2 concursos valendo ao mesmo tempo para o mesmo cargo. Segundo a Constituição Federal, a gente pode ter 2 concursos valendo ao mesmo tempo para o mesmo cargo. Mas primeiro nomeia os aprovados do primeiro concurso e depois nomeia os aprovados do segundo concurso. Aí eu te pergunto, qual é a regra que vale? Qual é a regra que vale? Já sei, você está falando aí, né? Professor, vale o que está escrito na Constituição Federal. Olha, nesse caso, não é bem assim que você tem que interpretar a coisa, não. Vai ficar assim, ó.
As duas regras são válidas, as duas. A doutrina entende que uma regra não cancela a outra. Por exemplo, se a gente adotar a Lei 8.112, faz um concurso, contrata todo mundo daquele concurso, depois faz o segundo concurso. Pensa nesse resultado. Primeiro contrata os aprovados do primeiro concurso, depois contrata os aprovados do segundo concurso, que não pode ser realizado juntamente com o primeiro. Agora pega a regra da Constituição Federal. Faz um concurso, enquanto o primeiro está valendo, faz o segundo, só que não pode nomear os aprovados do segundo, enquanto não nomear os aprovados do primeiro. O efeito é o mesmo, na prática a consequência é a mesma. Então a doutrina, a jurisprudência, eles entendem que não existe um conflito aqui. Só que para você acertar a questão de prova que cobre esse assunto, você tem que estar cascudão, tem que estar esperto. Você vai fazer assim. Se na sua questão de prova falar, segundo a Lei 8.112, você segue a regra de cima, não pode dois concursos. Ou então se a questão falar, na administração pública federal, segue a regra de cima, não pode dois concursos. Agora se a questão falar, segundo a Constituição Federal, aí a gente pega e fica com a regra de baixo. Aí pode dois concursos sim, só que primeiro nomeia os aprovados no primeiro concurso e depois nomeia os aprovados no segundo concurso. Bem simples aí, só que a gente tem que ter essa orientação aí para não fazer confusão a respeito desses dois assuntos, né? A princípio, quando a gente analisa a coisa, parece que tem uma contradição, mas depois analisando com calma, a gente vê que não tem contradição. É só se ligar no comando da questão. E olha só, a gente começou a falar da nomeação, entramos no concurso público, mas ainda temos um pouquinho mais para falar da nomeação. Temos que ver quais são as consequências da nomeação. Até mais e bons estudos.